Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E há mais ou menos 1 ano e meio eu me mudei para o Canadá. Eu sou um desenvolvedor independente e hoje é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero fazer uma comparação de como é ser um desenvolvedor independente no Canadá e no Brasil, porque já era isso que eu fazia lá há muito tempo. Tá, mas antes de mais nada a gente precisa falar o que é ser um desenvolvedor independente, né? Então, eu comecei a minha carreira como um programador, trabalhando para uma empresa, e pouco tempo depois eu vi que aquilo não era para mim. Eu queria ter mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica, e eu resolvi começar a criar meus próprios aplicativos. A diferença de ser um desenvolvedor independente para ser um freelancer é que eu não criava projetos para uma pessoa, eu não criava projetos sob encomenda. Eu criava os projetos que eu queria criar baseado no que eu achava que ia ser melhor para o público. Depois disso eu colocava na App Store e fazia ali a parte marketing para vender esses produtos. A diferença disso também para uma startup é que normalmente é uma empresa de uma pessoa só, são projetos muito pequenininhos, muito menores e são mais baseados em criar uma renda para o próprio desenvolvedor. Então, mas e aí? Qual que é a grande diferença de ser um desenvolvedor independente no Brasil ou aqui no Canadá? Será que tem tanta diferença assim? Bem, na verdade não. Eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Só que estar aqui me traz algumas vantagens e algumas desvantagens também. Então, uma grande vantagem aqui é você ter muito acesso a equipamento. Você tem acesso porque é mais barato do que no Brasil, mas também porque tem em todos os lugares. Aqui até a farmácia vende equipamentos eletrônicos. Além disso, você tem grandes lojas como a Best Buy e principalmente a Amazon. A Amazon aqui funciona muito bem. Você compra alguma coisa lá e às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte já chega o produto na sua casa. Isso é muito bom e permite que qualquer lugar do Canadá seja um bom lugar para se morar e não só as grandes cidades. Então, ainda falando sobre economia de dinheiro, quando eu cheguei aqui eu vi que é muito fácil você criar uma conta na biblioteca, não tem quase burocracia nenhuma, tá? Eu realmente não sei como é a utilização de bibliotecas no Brasil, eu não utilizava lá no Rio de Janeiro, todas as que tinham era muito longe da minha casa, eu não sei se era de graça, se não era, não sei nada sobre isso, mas quando eu cheguei aqui foi muito fácil, totalmente de graça, você tem acesso a todos os livros, mas o mais importante, as bibliotecas daqui são super tecnológicas. Você, além de ter acesso aos livros, você também tem acesso a e-books. Pois é, eu achei meio esquisito e bem bizarro que aqui você pode pegar emprestado um e-book. E aí tem meio que uma limitação artificial, né, da demanda. Porque uma vez que alguém pega emprestado um e-book, ele não pode ser emprestado para outra pessoa por questões de direitos autorais. E tudo isso o sistema da biblioteca faz automaticamente. Então, aqui vem agora o ponto principal, que é a segurança. Normalmente esse é o ponto que faz com que as pessoas queiram sair do Brasil e queiram ir para um outro país. E realmente a segurança aqui é incomparável, principalmente com o Rio de Janeiro, que é de onde eu venho. Aqui você pode, eu posso fazer isso aqui, tem um monte de gente em volta e eu não tô com nenhum medo de alguém tomar minha câmera. Então esse é um indicador de que a segurança aqui é algo muito mais planejado do que no Brasil. Só que outra questão é que você pode sair com o seu laptop, trabalhar em qualquer lugar. E mesmo os lugares que tem Wi-Fi no Rio de Janeiro, algumas cafeterias, etc., não são muito seguras assim. Você não vai ter segurança bastante para ir para esses lugares trabalhar. Aqui acontece e é super normal. Inclusive, de vez em quando tem pessoas com computador no metrô. Não é algo todo dia você vê não, mas acontece. E um ponto bem legal também que a gente tem aqui é a quantidade de eventos, tá? Não sei, eu acho que São Paulo tem muitos eventos, mas no Rio quase não tinha evento. E quando eu cheguei aqui, tem bastante evento aqui em Vancouver, Toronto acho que tem ainda mais do que aqui. E aqui eu tô falando de eventos pequenos, como meetups, workshops, e é bem comum você ter workshops aqui totalmente de graça com a galera da Amazon, do Google, é bem comum isso aqui. Em relação a eventos grandes também é muito legal estar aqui por causa da proximidade com os Estados Unidos, então sempre que tem lançamento de algum produto ou de alguma tecnologia nova,
Normalmente esses eventos são lá e aqui é muito mais perto, muito mais fácil de ir do que se estivesse no Brasil. Isso é bom para mim como desenvolvedor independente, mas também como youtuber, como criador de conteúdo, que é algo que de fato eu quero fazer mais, ir a eventos de grandes empresas nos Estados Unidos, e foi por isso que eu escolhi Vancouver especificamente, por causa da proximidade com o Vale do Silício. Mas a vida, meus queridos, a vida não é um bombom recheado de Nutella. A vida é difícil. E aqui no Canadá tem os pontos negativos também. O principal ponto negativo de estar aqui como desenvolvedor independente, agora como youtuber também, é exatamente fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Isso quer dizer que eu ganho a mesma coisa que eu ganhava no Brasil. No Brasil, desenvolvendo aplicativos, eu já ganhava em dólar, mas a grande diferença é que eu gastava em real. E agora eu tô aqui, continuo ganhando em dólar, mas gasto em dólar também. Isso quer dizer que o poder aquisitivo ele abaixa um pouco. Na questão de eletrônicos, tudo bem, porque por causa dos impostos, da taxa de importação, do frete, tudo isso encarece muito no Brasil. Então tá aqui, mesmo gastando em dólar, vai fazer com que você tenha mais acesso a eletrônicos. Mas todas as outras coisas não. Comida aqui é tão caro em termos de 1 para 1, por exemplo, um negócio que você compra no Brasil a R$10, aqui custa mais ou menos $10. Então tudo fica bem mais caro, o aluguel fica bem mais caro e no geral então o custo de vida aumenta. Então esse é um ponto negativo. Então existe uma característica que eu não sei dizer se ela é boa ou é ruim, ela simplesmente é diferente. No Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, toda a época do ano era verão. Não existia muito essa diferença das estações do ano. E aqui é muito bem definido. Chegou outubro, daqui pra frente vai chover bastante, vai nevar bastante e você precisa, como desenvolvedor independente, principalmente aproveitar os dias de sol. Então é importante para você conseguir manter, né, a sua saúde mental. Isso por causa do último ponto, que é o ponto que eu deixei para o final, porque é o que eu acho que é mais importante, porque normalmente você não percebe até chegar aqui, que é o isolamento. É muito comum todas as pessoas, tá, independente de ser desenvolvedor ou não, reparar que quando chega aqui é mais difícil do que parecia. Só que para o desenvolvedor independente, talvez isso possa pegar mais. Depende muito do seu perfil, se você é mais introvertido, mais extrovertido. Só que eu, por exemplo, eu estava muito acostumado a trabalhar sozinho, trabalhar na minha casa e tudo certo. Só que, final de semana, eu estava sempre com a família, com os amigos. E quando você chega aqui, você acha, não, tá tranquilo, eu tô acostumada. Mas aí você não tem esse escape, você não tem acesso às pessoas facilmente. E por você ser desenvolvedor independente, você não tem um emprego. O que é algo bom pode se tornar algo ruim, porque talvez o emprego seria aquilo que você precisava para interagir com outras pessoas, para estar ali socialmente inserido, e isso abre margem para você acabar se isolando cada vez mais. Então é muito fácil você passar os dias em casa trabalhando e não sair. Então, até juntando as duas coisas, o tempo com esse isolamento é muito importante para manter a saúde mental, que a gente se obrigue a sair nos dias que estão mais bonitos, porque depois vem os dias feios e aí você fica com aquela sensação de que você não aproveitou quando deveria ou quando poderia. Então é isso aí, essas são as diferenças que eu percebi durante esse 1 ano e meio. E eu quero saber de você, você tem alguma curiosidade sobre a vida de desenvolvedor independente ou sobre até a vida aqui no Canadá? Deixa aqui embaixo nos comentários e me fala se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais esse tipo de conteúdo aqui. E é claro, eu não posso encerrar sem falar, sem agradecer e saber o quão privilegiado eu sou por vir de uma cidade maravilhosa e morar agora nesse lugar aqui que é lindíssimo.